Eu nunca ouvi falar dessas pessoas. Eu não sei quem são Bruno e Malu, mas eu achei muita gente falando sobre China no canal do Inteligência Limitada. E a maioria, assim, é pra eu me divertir, porque é só asneira. Vamos ver o que eles estão falando dessa vez. Qual que é o plano a longo prazo da China? Porque, pô, eles estão se preparando, parece faz tempo, né, pra... A China, eles têm na cabeça deles que eles são a potência mundial da história. Eles acham. Hã? Eu nunca li isso e eu nunca ouvi isso. Nunca. Eu nunca li ou ouvi um chinês falar a gente é superior a ninguém. Até teve um react que eu fiz aí de outros dois caras que eu não faço ideia de quem são. Um é professor, eu acho, da ESPM, acho, uma coisa assim. Eu nunca ouvi isso. Os chineses são muito, muito de boa. Eu assim, não estou dizendo que não exista, né? Eu estou dizendo que eu aqui na minha experiência, morando na China há 3 anos, eu nunca vi isso. Eles só estão voltando para onde eu acredito que nunca deveriam ter saído. Entendi. Porque... Não, a China, eles são muito adiantados em muita coisa. Eles estão topando os sacrifícios. É como se eles trabalhassem mais para isso. Eles meio Todo que... mundo como por um como bem um comum. bloco, Entendi. exato. É o socialismo, né? É todo mundo trabalhar junto por um bem comum. Mas assim, eles falam como se a China fosse os Estados Unidos. Porque é o que os Estados Unidos fazem, né? Eles são superiores, e aí a parte da supremacia branca, do colonialismo, deles se sentirem no direito de invadirem outros, porque eles são escolhidos por Deus, eles são superiores, então eles podem ir para outros países, empurrar a política e a religião deles goela abaixo, porque eles foram escolhidos para isso. Porque os reis europeus, eles são escolhidos por Deus, tem mais essa parada. Por mais que a rainha da Inglaterra seja líder da religião dela, né? Exato. A gente nunca vai compreender a cabeça do chinês. A gente fez um podcast lá no Sócios. Tá, mas peraí. A gente nunca vai compreender a cabeça do chinês, mas o cara literalmente falou que pros chineses... Não faz nem sentido, cara. Não deu 3 minutos de vídeo. De China, onde um dos convidados esteve na China e contou bastante. E ele já veio aqui. Foi o Oliver Stunkel. Ih, vou ter que Já ver teve aqui. O Oliver. A gente teve 3 convidados que tiveram na China e 2 que tiveram na Coreia do Norte. Que também é louco. Eu não me arrisquei na Coreia do Norte. Claro que não! Por que não, gente? Por que não? Mas eu vou em Diadema, no máximo, agora Coreia do Norte. Já vou em Diadema. O cara puxa o meu estado e fala, você questionou o nosso supremo líder. Os caras nem fazem isso, cara. Sabe quem faz isso? Os Estados Unidos. O cara literalmente mirou no comunismo, no jute norte-coreano e acertou o capitalismo. Porque os Estados Unidos faz isso, dependendo da pessoa, não sei como funciona esse sorteio, sei lá, eles pedem acesso a mensagens. Mensagem, não estou falando de posts públicos. Mensagem do Facebook, para saber se a pessoa falou alguma coisa dos Estados Unidos ou não. Eles podem recusar a entrada baseado nisso. E literalmente descreveu os Estados Unidos. Líder aqui nesse stories, não foi? Cara. Eu vou ter que falar o quê? Realmente, então... E aí? E tem uma coisa que é importante, a influência do confucionismo e a forma como asiáticos enxergam líderes. E aí a gente vai ter países de esquerda como a China, o Vietnã e sei lá mais quem, que eu não lembro quem mais que é de esquerda que nós. Mas a gente vai ter também a Coreia do Norte, né? Coreia do Norte. E aí a gente vai ter a Coreia do Sul, Japão, Taiwan, Singapura, que são de direita. E eles têm uma visão de líder que a gente no Ocidente não tem. E aí quando a gente Ocidente vê os caras falar o grande líder, o líder supremo, pra gente é muito estranho. Mas pra eles não é. Então eles têm uma visão diferente de como eles enxergam essas coisas. E é ridículo os caras zoarem dessa forma, porque tem literalmente rei na Europa hoje. Né? Tem o rei Charles hoje, lá na Inglaterra. A rainha morreu e tem gente chorando em Hong Kong e no Brasil porque a velhota morreu, a velha colonizadora fascista. Então, qual que é a diferença? Só é ruim se for comunista e socialista. Né? E aí? Mas o ponto da China, a China tem uma iniciativa que eles chamam de One Belt, One Road. Né? Um cinturão, uma estrada, uma nova rota da seda. Qual que é
até de certo modo, a genialidade desse plano deles. A China hoje é um país que importa do mundo todo. Certo. O Brasil, por exemplo, nosso principal parceiro comercial hoje é a China. Não é os Estados Unidos, é a China. E aí a China viu o seguinte lá atrás. Falou, cara, a gente importa muito dos americanos, importa muito dos brasileiros, importa muito dos australianos. Minério de ferro, commodities, né, soja, importamos muito deles. Se esses países derem uma guinada ideológica, a gente pode ficar em maus lençóis. E aconteceu isso, né? Trump nos Estados Unidos, o Bolsonaro aqui. E na Austrália o pessoal também começou a limitar... Guinada ideológica. Guinada ideológica. Tirando o Brasil, que realmente, né, a gente teve ali os 13 anos de PT, e aí depois veio o golpe e tal. Os Estados Unidos é um partido só, que tem dois só porque eles são excêntricos e a gente sabe como as coisas são um volume maior nos Estados Unidos, então eles precisam de dois do mesmo. E a Austrália é a Austrália, não tem guinada ideológica. A guinada ideológica que a Austrália e os Estados Unidos poderiam sofrer é a esquerda, porque eles são direita. O Partido Democrata é só menos a direita. Assim, o que esse cara falou não faz nem sentido porque não teve guinada ideológica nesses países. E se tiver, vai ser a esquerda. Algumas certas transações com a China. Então, o que eles pensaram? Tudo que esses países têm de commodity, vários outros países têm. Por exemplo, minério de ferro, tem um monte de minério de ferro na África. Só que na África não tem estrada para a máquina chegar até o minério, não tem estrada para tirar o minério depois e não tem porto para escoar essa produção. Não tem estrada, não. Imagina, né? Não imagina, os europeus estão sugando a África há uns 200 anos, aí, 300 anos, mas não tem estrada. Eles carregam tudo nas costas. É um nível de ignorância e tirar a informação da bunda que me assusta, porque o podcast do Vilela é grande. Um cara vai desse e me fala que não tem estrada e não tem porto na África. Não, os caras, os africanos escravizados iam para a América como? Nadando? Remando? Os caras iam de navio porque tinha porto. Então, como que não tem porto e não tem estrada na África, cara? Então eles chegaram para vários países africanos e asiáticos e falaram, cara, eu te empresto dinheiro na minha moeda em yuans, você constrói o porto e a estrada usando empresas chinesas. Eu compro de você. Então te dou, você compra de volta de mim. Para exportar sua produção para mim por um valor mais baixo do que os outros cobram, porque eu tô te emprestando tudo isso. E se você não me pagar, essa infraestrutura passa a ser minha. Isso é mentira, né? Isso é muita mentira. Teve uma fake news rolando gigante aí, acho que foi esse ano, de que a China tinha tomado controle do aeroporto de Uganda, acho que foi Uganda. E o governo foi lá e falou, não, a China não tomou controle, e esse pessoal da direita no Brasil e nos Estados Unidos continuou repetindo, né, que não, a China tomou controle, com o governo dos caras falando, não rolou. Então, não, a China não está tomando controle de infraestrutura. Não está. E isso de construir coisas ao redor do mundo, o Brasil fazia muito, né, até a Lava Jato vir e acabar com essa palhaçada. Palhaçada, desculpa, né, não era num sentido negativo, mas o Brasil tinha empresas gigantescas, aí, OAS, Odebrecht, a Camargo Correia, construindo estruturas gigantescas pelo mundo inteiro. E aí a tecnologia, é dinheiro do Brasil que vai, aí o governo brasileiro empresta dinheiro. Isso constrói estrutura nos outros países também para facilitar a exportação do Brasil. Quando ele fala que a China está construindo porto, estrada, etc., não é só para facilitar a importação por parte da China, mas para a China também facilitar a exportação para lá, né? Então eles estão fazendo isso e já tomaram infraestrutura de certos países. Mas o que eles estão fazendo? Igual os americanos fizeram no Plano Marshall. Toma o dinheiro, volta o dinheiro para mim, que eu estou te dando serviço, e agora você tem uma dívida, e se não pagar, isso aqui é meu. Diferença é que os Estados Unidos vai e invade, né? Vai, invade e pega. Então, isso que a gente vê de americano entrando em vários países do mundo, nas próximas décadas a gente vai ver entrando, não invadindo e roubando, né? Chineses interferindo em vários países do mundo porque países não pagaram suas dívidas. Se o país quiser assumir a bronca, né? Claro, Ele pode só entregar a estrutura, ou vai ter um líder do governo lá e falar, não, a gente vai entrar em guerra, e vai ter guerra. Vai sim. Sim. Enquanto isso, está aqui, ó. China canaliza 10 mil milhões, né, que acho que é português de Portugal, que são 10 bilhões, e perdoa a dívida de 17 países africanos. Tá aí, a realidade na tua cara.
A China, enquanto isso, a China está perdoando dívida de países africanos e o cara falando que a China está emprestando dinheiro, porque tem essa, claro, mais outra propaganda contra a China, da armadilha da dívida chinesa, que é essa história, que a China empresta dinheiro, se não pagar eles vão tomar controle. Tá aí a China perdoando dinheiro dos países africanos. Vai saber, né? Que Tem os doideira. dois. Não, o mundo é o que é. Peraí. Essa resposta aqui é a melhor, né? Vamos ver aqui. O que ela falou aqui? Vai saber, né? Vai saber, Tem né? os dois. Não, o mundo é o que Vai é. saber, né? É. A gente mundo é está o que em é. um tempo de paz É um muito grande grande, filósofo. mas durante esse tempo de paz. Tava, né? Então, a gente nunca teve em paz. Sempre teve alguma guerra acontecendo em algum canto do mundo. É que Por quê? Por que será que sempre teve guerra acontecendo em algum canto do mundo? Quem? Quem que tá por trás disso tudo? Quem? a guerra agora aconteceu num país europeu. Aí é outra repercussão. exato, É bem no Mas no papo Oriente ali, Médio né? tá em guerra o tempo Sim, é todo. verdade. Por quê? Pois é. Quem que começou as tretas no Oriente Médio? Quem que causa esse caos todo? Primeiro foram os colonizadores, principalmente britânicos e franceses, e hoje é os Estados Unidos. Porque é um país que depende da indústria armamentista, eles precisam da indústria armamentista movimentando dinheiro e eles precisam roubar dos outros. Eles precisam roubar, literalmente roubar, invadir a Síria e roubar lá 60 mil barris de petróleo por dia para continuar mantendo a economia deles funcionando. Porque os Estados Unidos só é o que é porque eles roubam dos outros todos os dias.